atual conjuntura humana, a opção por Jesus constitui um desafio. Queridos irmãos, queridas irmãs, jovens aqui presentes, companheiros de seara espírita, irmãos internautas que nos assistem pelo canal espiritismosul.org.br, o nosso boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece inicial para que nós possamos, na sequência, fazer a nossa reflexão da noite. Vamos serenar os nossos corações, as nossas mentes, buscando esta conexão com Deus. Vamos mentalizar o nosso Mestre de braços abertos, a dizer a cada um de nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que possamos nós, neste momento de reflexão interior, unidos em um só pensamento, irmanados na vontade e no desejo de melhor viver. Possamos nós agradecer a Deus pela vida, pelas oportunidades diárias que nos são dadas e que muitas vezes, desavisados ainda, deixamos passar sem aproveitá-las. Acolhe-nos, Pai, nos teus braços amorosos. Acolhe todos aqueles que se encontram em dores e aflição no mundo, e que possa o teu infinito amor calar em todos os nossos corações. Agradecidos por tudo, damos por iniciada a nossa reflexão desta noite. Que assim seja. Nós comemoramos neste mês de abril o mês espírita, mês em que nós comemoramos o aniversário desta obra basilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Obra esta que veio transformar a humanidade. Veio modificar os nossos conceitos até então que nós tínhamos das igrejas dominantes de todas as épocas. O Livro dos Espíritos veio nos reafirmar a existência do Deus único. Veio desmistificar o mundo espiritual, céu, inferno, as penas, trazendo dentro de uma ótica racional, lógica, o entendimento e o esclarecimento que tão bem a doutrina espírita nos dá. E desta obra, o Livro dos Espíritos, foram saindo todas as outras obras da codificação. E a União Municipal Espírita, então, neste mês, escolheu o tema para ser abordado em toda a nossa região. O mesmo tema está sendo abordado por diferentes palestrantes: São Borja, Itaqui, Alegrete, Quaraí, Livramento. Está sendo abordado o tema espiritualidade nas relações. E quando a gente passa a refletir em relações, em espiritualidade, a gente vê que vive num mundo conturbado, um mundo onde as pessoas agem e se relacionam de forma quase que mecânica.
E quem sabe seja as relações um dos objetivos mais difíceis a serem buscados por nós encarnados. Nós nos conhecemos superficialmente muitas vezes. Aquele conheço de vista. Se nós perguntarmos agora a cada um dos irmãos aqui presentes se conhece o irmão do seu lado, todo mundo sabe o nome? Exceto os casais, é claro. A gente vê as pessoas entrarem e saírem da casa espírita de forma muito frequente, às vezes são frequentadores assíduos. Sentamos do lado, assistimos a palestra, mas nós não estreitamos relações. Nós conhecemos, mas nós não criamos laços, não criamos vínculos. E quando muitas vezes criamos vínculos lá fora, ou buscamos relações mais próximas, são aquelas relações baseadas no interesse, no que o outro pode me dar. Esquecendo que as relações harmoniosas, espiritualizadas, são aquelas em que nada esperamos em troca do outro. São aquelas relações baseadas na fraternidade, no amor. Então a gente vê que a gente se conhece, mas se relaciona pouco. E aí nós vamos nos perguntar, mas por que então é tão importante nos relacionarmos? E se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, Leis Morais, nós encontraremos lá a lei de sociedade. E Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos luminares, o porquê da necessidade de se viver em sociedade, o porquê da necessidade dos relacionamentos. E em uma das perguntas eles dizem, porque o homem não tem todas as suas faculdades completas. E analisando então esta resposta dos espíritos, nós veremos que nós, membros de uma sociedade global, precisamos uns dos outros. Por quê? Porque nós não temos todas as faculdades completas. Nós precisamos do professor, nós precisamos do veterinário, do médico, da faxineira. Nós precisamos de todos. Cada um é uma pequena engrenagem dentro desse grande contexto social onde cada um de nós se encontra inserido. Por isso a importância de vivermos e convivermos em sociedade. Mas e aonde fica a espiritualidade? Se nós passarmos a nos relacionar, nós teremos que passar a ver se as nossas relações são de qualidade. Eu tenho qualidade nas minhas relações? Tem qualidade as minhas relações? E para isso nós teremos que desenvolver espiritualidade. Mas o que é espiritualidade? Relações a gente já sabe, mas o que é espiritualidade? Se nós formos na introdução do Livro dos Espíritos, vai ter ali o conceito de materialistas e espiritualistas.
aonde nos diz que materialistas são aqueles que não acreditam na sobrevivência do espírito, aqueles que não acreditam na vida após a morte, aqueles que acreditam que tudo termina com a morte do corpo físico. E veremos que o conceito de espiritualistas são aqueles que acreditam na vida após a morte, que acreditam na sobrevivência do espírito, que acreditam em algo mais. Então, todas as crenças que acreditam na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico são espiritualistas. Inclusive nós, os espíritas. Mas aí já fica uma reflexão no ar. Bom, eu sou espiritualista porque eu acredito na sobrevivência do espírito. Mas ser espiritualista significa ser espiritualizado? Será que o fato de eu estar dentro de um templo religioso, fazer parte deste ou daquele credo, será que o fato de eu estar dentro da casa espírita, ser espiritualista, me faz alguém espiritualizado? Eu me recordo de uma canção do Zé Ramalho, se eu não me engano, não é da minha época, já vou dizendo assim. Mas o Zé, na canção dizia: não adianta ir à igreja todo dia e fazer tudo errado. Então o fato de nós sermos espíritas, ou estarmos dentro da casa espírita, ou dentro de qualquer credo religioso, seja qual for, não nos torna alguém espiritualizado. O que vai nos tornar espiritualizados é a vivência dos conhecimentos que eu venho buscar na casa espírita. A casa espírita é a escola, mas o lugar onde eu ponho em prática, aonde eu vivencio, é lá fora. Então é preciso, muitas vezes, nós sermos realmente o que nós aparentamos ser. Na casa espírita, muitas vezes, a gente fala manso, boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. E quem vê, não é, o espírita, quem não o conhece, quem não se relaciona com ele intimamente, pensa que ele é a pessoa mais espiritualizada do mundo. Diz, o Jefferson é um cara legal, passa paciência, tranquilo. Mas como o Leonardo costuma sempre dizer, não falem isso para minha esposa. Porque lá em casa, a gente se mostra como é. A gente tira as máscaras sociais que nós usamos na casa espírita, no trabalho, na sociedade lá fora, onde nós nos apresentamos. Mas nós somos realmente isso? Então, se para me espiritualizar eu preciso desenvolver virtudes em mim, eu preciso me libertar das minhas imperfeições, só tem um meio de nós nos espiritualizarmos, que é pelo autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Porque se eu não sei quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas deficiências morais, como que eu posso adotar uma postura de mudança se eu não sei o que eu tenho que mudar? Como que eu posso me espiritualizar se eu não sei por onde começar? Autoconhecimento. Quando nós alcançarmos essa espiritualidade tão almejada,
nós teremos uma paz de espírito, uma paz interior. E aí sim, aonde nós chegarmos, no meio onde nós estivermos, nós iremos contagiar. Porque nós vamos conseguir passar realmente isso ao outro. Não será mais uma máscara, mas seremos nós. Autoconhecimento. E a gente vê que tem oportunidades diárias de buscar este autoconhecimento. No lar, então, é nossa melhor escola. Nossa melhor escola é no lar. E a gente vê, às vezes, os casais brigando ainda para ver quem tem razão. Se a espiritualidade é paz de espírito, o que eu estou escolhendo dentro do meu lar? Quais são as minhas escolhas? Eu estou escolhendo ter razão ou ter paz? Se nós perguntarmos para muitas esposas aqui presentes, elas dirão que o que mais incomoda elas em casa é o marido que não ajuda a lavar a louça, é o marido que não passa uma vassoura na casa, é o marido que chega quando a casa está toda limpa, ele chega trilhando tudo com os pés sujos, que deixa a toalha molhada em cima da cama, não é assim? E se a gente perguntar para essa esposa, ela vai dizer, eu estou coberta de razão. E ela está com razão. Se nós perguntarmos para o esposo o que mais traz insatisfação para ele no lar, ele vai dizer, é a cobrança. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, já não chega que eu trabalho toda semana fora, pago todas as contas, não acho que eu tenho razão. E ele está com razão. Porque a razão é de cada um. Cada um tem a sua dentro do seu grau de entendimento e dentro do seu grau de conhecimento. Embora seja a razão de uma utilidade enorme, porque o homem evoluiu muito, a partir do momento que passou a usar a razão, ela é ainda deturpada. E os Espíritos vêm nos dizer isso na questão 76 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, mas a razão não é um guia seguro? E a resposta dos Espíritos é magnífica. Seria um guia seguro, se não fosse falseada pelo vosso orgulho e pelo vosso egoísmo. Então a razão é de cada um. E aí cabe a reflexão, então, se nós estamos compreendendo mais o estágio evolutivo do outro e preservando a busca da paz no lar, ou se nós estamos brigando ainda para ver quem tem razão. E a gente vê que evitaria uma série de contendas, muitas vezes, se abríssemos mão de ter razão e optássemos pela espiritualidade, pela paz nas relações. Então nós usamos, como diz a psicologia, muitas vezes, das máscaras, mas que não são aquilo, não representam aquilo que nós realmente somos. Conquistamos a espiritualidade com autoconhecimento. Beleza. O Jefferson está falando grego. Como é que eu consigo isso? Autoconhecimento. Novamente, então, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. E é uma obra que todos nós deveríamos ter no lar. E ler, estudar, buscar os grupos de estudo da casa. Porque ela traz resposta para os nossos porquês. E a questão 919 do Livro dos Espíritos vem justamente nos dizer como nós conquistamos este autoconhecimento, que vai nos levar, então, a desenvolver
espiritualidade. E Kardec, na questão 919, ele pergunta: qual o meio mais prático e eficaz de um homem se melhorar desde esta vida? Qual o meio mais prático de um homem se libertar das suas más inclinações? E se nós fôssemos traduzir a pergunta de Kardec para os dias de hoje, ele está dizendo: existe um atalho? Existe um meio que eu possa me melhorar? Que eu possa me espiritualizar? Ao invés de ser só espiritualista? E a resposta dos Espíritos, que é dada por Santo Agostinho, é: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ah, tudo bem, eu tenho que me conhecer, mas como que eu faço isso? E aí Santo Agostinho vai esmiuçando na questão 919 como nós nos conhecemos. E aí ele vai dizendo: olha, eu chegava ao final de todo dia em casa e via se naquele dia eu não tinha ofendido alguém, se alguém não tinha alguma coisa que reclamar de mim, se eu fiz todo o bem que podia, se eu não negligenciei os meus deveres. E Santo Agostinho diz: e foi assim que eu consegui me melhorar. Quem se melhora, se espiritualiza. Eu confesso que às vezes eu tento fazer essa reflexão de Santo Agostinho em casa, diz que é 10 minutinhos. Eu já estou procurando fazer naqueles dias em que eu tive um dia mais harmonioso. Porque naqueles dias conturbados, 10 minutos não basta. A gente começa a pensar e ver quantos equívocos a gente comete nas nossas relações cotidianas. Quantas coisas nós falamos e dizemos que depois nos arrependemos e que poderíamos ter calado, optando pela paz do que por ter razão. Mas é esse o caminho. É esse, não tem outro. É nos conhecermos, saber quem somos. E a partir daí, então, as nossas relações passarão a ser mais harmoniosas, mais espiritualizadas. Mas a gente comete um grande equívoco, que é separando, muitas vezes, a religião da sociedade lá fora. Eu tenho certeza que alguém já ouviu dizer, as pessoas dizem: não, religião é religião, lá fora é lá fora. Como quem diz, aqui dentro eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. E o benfeitor Emmanuel, benfeitor espiritual Emmanuel, ele vem nos dizer que não há uma linha divisória entre a religião, entre o centro espírita e a sociedade. Não há uma linha divisória. Ou seja, o que eu sou aqui dentro, ou o que eu busco ser, eu tenho que ser também lá fora. A exemplificação é lá. É no lar, é no trabalho, é no meio social onde eu estou inserido e faço parte. Não há uma divisão. É uno. Não tem como nós separarmos. E aí isso nos leva a refletir, então, por que a gente comete tantos equívocos ainda, se a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, se a gente já sabe como tem que proceder, e a gente ainda comete determinados equívocos. A gente passa a refletir, não é? Alguém bebe dentro da casa espírita? Não, né? Por que bebe lá fora? Alguém trai a esposa ou o esposo dentro da casa espírita? Por que trai lá fora?
Alguém agride fisicamente alguém dentro da casa espírita? Por que agride lá fora? Porque nós não nos conhecemos. Aqui dentro a gente está muitas vezes com a máscara, mas lá fora a máscara cai. Porque nós não nos conhecemos ainda. Nós não aproveitamos ainda as ferramentas que Deus nos dá na nossa encarnação para alcançarmos essa harmonia nas nossas relações. As pessoas se separam muito hoje em dia. E a desculpa que é dada é que eu preciso ser feliz. Mas eu preciso encontrar alguém que me faça feliz. Eu preciso encontrar alguém que me dê paz. Felicidade, paz, ninguém nos dá. É construção individual de cada um de nós. E aí depois do terceiro casamento a pessoa diz: mas a fulana é igualzinha à primeira. O fulano é igualzinho ao primeiro. Claro que é. E o quarto e o quinto vai ser igualzinho ao primeiro. Porque nos dizem os espíritos que o homem não tem todas as suas faculdades completas. Então como que eu quero conquistar paciência tendo uma esposa que é uma geisha? Eu chego em casa, já está a bacia com água quente, o chinelinho, o chazinho. Eu vou conquistar paciência com uma esposa assim? Eu vou conquistar paciência com aquela esposa, com aquele esposo que me testa todos os dias. E aí a gente diz: fulano me tira a paciência. Ninguém tira o que nós não temos. Eu preciso daquela pessoa na minha vida. É aquela pessoa que vai me ajudar a desenvolver aquela virtude que eu preciso, que me é necessária, para que eu me espiritualize, para que eu torne as minhas relações mais fraternas, mais amorosas. Então a gente comete equívocos quando muitas vezes quer se separar dos nossos melhores professores. São os nossos melhores professores. São aqueles que nos testam, que nos põem à prova todos os dias. Eu falava sobre o mesmo tema lá em Quaraí, sexta-feira, e terminada a palestra veio uma senhora uruguaia me procurar e diz ela: irmão, eu me sinto uma incompreendida lá em casa. Já estava pensando em mandar o marido às favas, me falando num bom portunhol. Mas depois do que eu ouvi, irmão, meu professor, nossos professores, são com eles que nós aprendemos. São com eles que nós desenvolvemos diariamente. Então, se espiritualizar não é transitar nos extremos vestindo a máscara de angelitude. Não é isso que a doutrina pede de nós. Eu desafio qualquer um a encontrar dentro de qualquer obra espírita que diga que espírita tem que ser santo. Se nós formos lá no capítulo 17, item 4 do Evangelho, lá diz: o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços para domar as suas más inclinações. Se alguém precisa fazer esforço para domar más inclinações, é porque é imperfeito. Então, um dos pré-requisitos para ser espírita é ser imperfeito. Desde que domemos as nossas más inclinações. Quando domamos as nossas más inclinações,
nós nos espiritualizamos. É uma conquista diária. É um trabalho conosco mesmo. Hoje é segunda-feira, mas podia ser quarta. Ter futebol na televisão. E aí nós iríamos ver qual era a nossa escolha. Buscar me espiritualizar? Buscar o conhecimento? Ou ficar assistindo a TV? E a gente vê ainda como nós ainda nos equivocamos nas nossas escolhas. Nós, muitas vezes, ainda continuamos escolhendo Barrabás do que Jesus. É um processo constante, essa busca da espiritualidade. Quando eu escuto o outro, eu estou me espiritualizando. Nós vivemos um pandemônio de suicídio no mundo, onde a cada 30 segundos um irmão nosso se retira da vida pelo suicídio. E quantos suicídios poderiam ter sido evitados se nós estreitássemos laços, se nós ouvíssemos o outro, que às vezes está do nosso lado a pedir socorro, e nós continuamos escolhendo Barrabás. Quanto nós poderíamos ajudar e servir se nós estreitássemos as nossas relações, se nós ouvíssemos o outro. Francisco de Assis, quando esmolava, ao pedir um auxílio a um homem muito rico, este cuspiu nas mãos de Francisco. E Francisco, usando da espiritualidade que tinha, ao invés de reagir à agressão sofrida, ele disse: muito obrigado, Senhor, porque é o que eu mereço. Será que ele usou de espiritualidade naquela relação que começava com aquele homem? E quantas vezes nós, por ofensas bem menores, nós agredimos de forma redobrada e ainda recebemos o aplauso de uma sociedade carente de valores morais, carente de espiritualidade, que classifica tais atos como sendo alguém de personalidade forte. Quando a gente sabe que, na maioria das vezes, é falta de educação. Alguém de personalidade forte mostra outra face. Alguém de personalidade forte paga com o bem, compreende o estágio evolutivo do outro e sabe que ele se encontra na mesma caminhada que nós. Então que possa, com a nossa reflexão de hoje, possamos nós todos buscarmos espiritualizar as nossas relações no lar, na família, lá fora, e que possamos atingir o objetivo maior, que é ser o que muitas vezes só aparentamos ser. Que possamos deixar essa doutrina maravilhosa que nos consola e nos instrui calar nos nossos corações. E calando em nossos corações, nós harmonizaremos o convívio com os nossos queridos, com os nossos afins e até com aqueles que consideramos nossos inimigos. Que a paz do Cristo possa permanecer com todos nós. Que possamos continuar neste momento com os nossos pensamentos elevados e buscar nesta sintonia espiritual em que todos nós nos encontramos
a alegria de estar aqui, a felicidade de existir. Que possamos nós, neste mundo tão conturbado, onde irmãos ainda matam irmãos, onde guerras ainda acontecem, onde muitos ainda se matam para provar que têm razão, que possamos nós orar pela humanidade. E orando pela humanidade, possamos nós agradecer a Deus por estarmos neste Brasil, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus porque vemos, porque andamos, porque caminhamos, porque vivemos, porque existimos. Agradecer a Deus pela família que temos. Que possamos todos nós, irmanados em um só sentimento, aproveitarmos as oportunidades que a vida nos dá. Que possamos compreender o outro e, ao invés de ofensas, possamos nós ver como lições que a vida nos traz. Achamos tão difícil às vezes, mestre, vermos de uma ótica diferente aquilo que nos acontece. Mas permita-nos, mestre, ampliar a nossa consciência, buscar nos recônditos do nosso ser a vontade que está em cada um de nós. E não mais achar que é difícil, mas compreender que estamos atrasados neste processo em que nos encontramos. Sabemos, mestre, que a única fatalidade é atingirmos um dia a perfeição relativa. Então que possamos nós olhar esses exemplos de seres missionários que vieram nos trazer mensagens sublimes e saber que um dia seremos iguais a eles. Ampara-nos, mestre. Ampara a humanidade, os governantes. Ampara aqueles que se encontram caídos nas sarjetas, nas drogas, no álcool, na prostituição. Aqueles que se encontram nos cárceres. Aqueles que saíram da vida pela porta do suicídio, que possam receber nesse momento, Pai, a nossa mais carinhosa emoção, a nossa mais carinhosa compaixão, Pai, porque cada um destes equivocados da vida são e serão sempre nossos irmãos. Que possamos retornar aos nossos lares, levando a Tua paz, Mestre amado,